Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Nossa, é super gratidão, eu fico super feliz quando vocês estão aqui, porque a gente pode trocar informações super importantes. Ainda mais sobre comportamentos que nos acompanham durante a vida, né? Como conseguir cliente, a mente de escassez. Quem está entrando agora, sejam todas bem-vindas. Acho que entrou a Renata e entrou a Ana Lúcia, né, Ana Lúcia? Seja bem-vinda. Bom, deixa eu colocar aqui. Se vocês quiserem algum slide, se vocês quiserem compartilhar nos stories, por favor. Tudo bem, Lana? Fica tranquila. Se quiser tirar, achei um slide muito impactante, muito legal. Posso, Bel? Pode, por favor, me marca. Tá bom? Vai ser muito bom para mim saber que vocês gostaram, impactaram, se sentiram impactados por algum slide, algum comentário, ou se quiserem tirar foto do grupo e também divulgar que vocês estão aqui em plena terça-feira, olhando, investindo em autoconhecimento, porque é um grande investimento o autoconhecimento hoje. E nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que acontece com todos nós, principalmente as pessoas, né, que vive do seu negócio próprio, que é autônomo, que deseja investir, se tornar autônomo, ter a sua própria empresa, ter a sua própria microempresa e, de repente, está aqui. Não sabe se vai ter clientes. Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre essa escassez. Você não está sem clientes, você está sob comando. Então, hoje, nós vamos falar da neurociência sistêmica da escassez e do corte mesmo real de contratos invisíveis. Eu quero começar esse encontro hoje perguntando para vocês, deixa eu ver aqui. Ficou melhor os slides agora, pessoal? Ficou bom? Para mim ficou. Tá bom? Tá. Que parece que sumiu aqui, mas tudo bem, então. Então, eu quero começar perguntando para vocês. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas aí o seu cliente simplesmente não aparece? Você já se perguntou por que mesmo com cursos, postagens, estratégias, os clientes simplesmente não vêm? E se eu te dissesse que isso não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que o seu cérebro não deixa você fazer? Já se perguntaram, será que tem alguma coisa errada comigo? E se eu te dissesse que a falta de clientes não é falta de competência, não é marketing, não é sobre marketing, e muito menos falta de merecimento? Eu quero que cada um manda uma mãozinha ou manda um coraçãozinho aqui para mim. Quem já se sentiu invisível profissionalmente? Ou quem já investiu em formação e se sentiu travado na hora de vender o seu trabalho? Muitos, não? Perfeito. Vocês já sentiram algo?
Vocês já sentiram que algo mais forte do que vocês estão impedindo vocês de prosperar? Com certeza. Várias mãozinhas aqui, dezenas de mãozinhas. É uma história muito comum nos consultórios. Nossa, é muito comum essa. Eu vejo. Por isso, a ideia de fazer essa palestra, mesmo que ela seja rápida, que eu vou trazer apenas algumas informações para vocês, mas eu vou trazer informações que eu espero que vocês consigam levar para reflexão para a vida de vocês. Você pode dizer que você quer clientes, só que lá no fundo, pode ser que você tenha medo de ser visto. Você não quer ser rejeitado. Muitas vezes, lá inconscientemente, pelas memórias transgeracionais que você recebe. Você não quer ser invisível, mas você tem as memórias transgeracionais e epigenéticas que você recebe. E hoje vocês vão não só ouvir, vão, vão se lembrar e vão escolher. Eu vou mostrar para vocês que isso não é azar. Não é falta de marketing. Pessoal, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone para não dar eco, tá bom? E aí, no final, eu vou abrir para perguntas, fiquem tranquilos. Boa noite para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bom, como eu estava dizendo, não ter clientes, ou ter poucos clientes, ou clientes que não querem pagar o valor justo, não é falta de marketing, muito menos de competência. Realmente é o seu cérebro. São as memórias que você traz de um sistema familiar de forma inconsciente nessas memórias. Boa noite. Transgeracionais, epigenéticas, que decidem para você e por você. E hoje vocês vão entender por que o seu cérebro e o seu sistema familiar pode sim estar sabotando vocês. Muito bem. Quantas e quantas vezes, não? Nós nos deparamos com essa imagem. E um ponto muito importante também para vocês. Essa palestra, esse encontro de hoje, essa aula, não vai ser sobre técnicas de vendas. Não é. É sobre algo muito mais profundo. Sobre esses contratos invisíveis que nós carregamos no cérebro e na alma e que muitas vezes nos impedem de ser vistos, escolhidos e valorizados. Por que ninguém te escolhe? Ou por que quem escolhe você não paga o valor justo? Ou por que são poucos que te escolhem? Vocês vão buscar agora no cérebro de vocês, na mente de vocês, uma imagem como se o cérebro de vocês fosse um castelo com várias torres. Imagine o cérebro de vocês com várias torres. E cada torre guarda um recurso. Esse recurso é interno, são de vocês. Uma torre guarda criatividade, outra guarda coragem, outra guarda liderança, outra guarda comunicação. Conseguiram fazer essa imagem do cérebro de vocês com várias torres e cada torre representando um recurso? Muito bem. Agora vocês vão imaginar que essas torres, ou algumas dessas torres, estão literalmente trancadas. E você nem sabe onde estão as chaves. Como acessar, então, a sua criatividade? Se está trancado e você não sabe a chave. Onde está a chave? Como acessar a sua coragem, a sua liderança, a sua comunicação? Eu vou trazer para vocês
os conhecimentos principais sobre esse comando neural invisível que nós damos. Então, imagine que a amígdala cerebral funcionasse como um alarme que nunca desliga. O córtex pré-frontal fosse como um líder que perdeu a senha de acesso. E o seu hipocampo? Ele está armazenando fracassos como se fossem lições. Muito bem, então vamos olhar para esse cérebro. O nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento. Quando afetado por crenças limitantes, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Ou se ele estiver bloqueado pelo medo de errar, o que acontece com você? Você não vai decidir. Você vai se esconder. E esse bloqueio, ele se dá pelo excesso de cortisol. Você vai perder a sua clareza e vai perder a sua ação. A amígdala cerebral, quando ela está hiperativada, medo do julgamento, ansiedade ao se expor, tem muitas pessoas que vivem isso. Percepção exagerada de risco, medo de julgamento. O que acontece com ela? Auto-boicote. Ela vai auto-se sabotar. Ela está hiperativada, vai aumentar a produção de cortisol, vai aumentar o medo, a ansiedade, vocês vão se auto-sabotar. O núcleo accumbens que está aqui, próximo aqui. Quando nós temos a dopamina bloqueada por esse medo inconsciente de sucesso, nós vamos gerar desmotivação. Porque é a dopamina que é relacionada a esse prazer, a essa motivação intrínseca. E sem essa motivação, vocês não vão sentir prazer em vender. Existe aqui uma ausência de recompensa futura imaginada. Qual é o resultado de vocês? Procrastinação. Quem aqui procrastina? Tem alguém aqui que vive esse processo de procrastinação? Vocês estão com esses neurotransmissores bloqueados. E quando o nosso hipocampo é afetado por estresse, vocês vão esquecer, ter esquecimento de estratégias e desconexão com os diferenciais do seu próprio trabalho. Todos que amam o que faz têm o diferencial. Mas se vocês estão com o hipocampo afetado, vocês esquecem. Quais são as estratégias? Porque existe essa desconexão do seu propósito de trabalho. Você esquece o que você sabe. Sabe quando te dá um branco? Porque o cérebro vai associar vender com trauma de rejeição. Confunde venda com dor. Eu vou explicar. Para quem está entrando agora, que não tem ideia, não conhece a neurociência sistêmica, fica tranquila que eu vou trazer mais exemplos para vocês entenderem. É como se, vamos pensar assim, vou pensar numa metáfora. É como que tentar vender está com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, mas o carro não anda. E se você não sente prazer em se expor, não é porque você não nasceu para isso. É porque o seu cérebro ainda está associando venda com ameaça ou exclusão. Sabe quando você... se alguém já fez isso, já preparou uma postagem linda, só que você travou na hora de postar? Já aconteceu isso com vocês? Quem que aqui já teve medo de cobrar, como se estivesse fazendo algo errado? Pois é. Eu vou trabalhar bastante hoje com imagem criativa. Agora vocês vão fechar seus olhos. Imagina essas áreas que estão bloqueadas, que eu falei para vocês. O hipocampo, o núcleo accumbens, a amígdala, o córtex
pré-frontal. Imagina todas essas áreas do seu cérebro se abrindo, como se fossem flores com luz azul e luz dourada. Como será o seu cérebro? Como será a história que você vai contar? A linguagem da escassez é herdada. Isso é muito sério. Vou repetir, porque é sério. A linguagem da escassez é herdada. É uma crença limitante. Nós herdamos, através da epigenética emocional, padrões transgeracionais, moldando percepção de risco e de merecimento. Visão sistêmicas através de memórias transgeracionais que nós assumimos como contratos inconscientes para manter fidelidade a essa escassez vivida no nosso sistema. Portanto, a linguagem da escassez é herdada. E essas lealdades que nós assumimos é como se nós disséssemos de forma inconsciente para nós: eu não posso ir além. Se torna uma raiz que bloqueia a nossa prosperidade. Você pode até dizer: não, Bel, mas eu quero prosperar. Mas o seu sistema está dizendo para você aqui: se você prosperar, você vai trair o seu clã familiar. Você paralisa, você congela. Tem pessoas que congelam até emocionalmente. Tem pessoas que congelam até fisicamente. Não vão. A cabeça funciona, tem 1001 pensamentos, mas não coloca na ação. Fica só aqui no pensamento. Quem perdeu tudo no seu clã? Será que você tem a história de alguém da sua família, do lado da família do seu pai, da família da sua mãe, que sofreu um golpe? Que foram falidos, que faliram, que fracassaram, que levaram golpes mesmo, foram trapaceados? Ah, mas o meu pai quebrou, então eu não posso prosperar. Tem alguém que perdeu no seu ambiente familiar? Tem alguém que ficou para trás, que sofreu mesmo uma traição, para que hoje vocês entendam que o sucesso é representado como traição na vida de vocês? E aí vocês vão se identificar com quem não teve sucesso. Membros excluídos, falidos do seu sistema. Quem aqui tem medo de brilhar mais que o pai, mais do que a mãe, mais do que um irmão? A gente diz que não. Mas se a nossa vida está paralisada, está estagnada, o que está acontecendo? Quais são as memórias do seu inconsciente que trava você? Um outro ponto fundamental que faz com que a gente permaneça na escassez é o desequilíbrio nas ordens do amor. Não saber receber, não saber cobrar, não saber se posicionar. Você pode não ter medo do sucesso, mas você tem medo do que o sucesso vai significar para as pessoas que você ama. E aí é importante nós entendermos que existem 3 contratos sistêmicos comuns, que são necessários mesmo cortar. Primeiro é o contrato de reparação. Eu vou falhar como você, para que você não fique sozinho. Assim eu pertenço, eu sou igual. Tem o contrato de vingança sistêmica. Ninguém prospera se alguém do clã foi injustiçado, sofreu uma traição. Tem o contrato de substituição. Eu represento o que foi excluído e por isso eu não posso crescer. Até o silêncio das gerações passadas ressoa nas suas decisões de hoje. Escassez é um estado cerebral, não é uma realidade externa. É aqui, é interno.
E a mente de escassez vai ativar o nosso modo de sobrevivência lá no nosso cérebro. Onde será o nosso foco? No medo, não na solução. E o cérebro, sob estresse, não consegue acessar áreas criativas, só áreas defensivas. Qual o retorno? A ausência de imaginação simbólica, que vai bloquear o seu planejamento, a tua empatia, a tua expansão. Imagina um cérebro em modo de escassez, certo? Um cérebro em modo de escassez é como uma casa com todas as janelas fechadas. Você não consegue enxergar oportunidades lá fora, porque não entra luz. Quando nós vivemos essa escassez, o nosso cérebro estão com todas as janelas, as torres trancadas. E aí a gente entra na neurociência do vício. Mas não do vício bom, do vício em auto-boicotar-se. Toda repetição, prestem atenção, toda repetição vai gerar circuito, inclusive a autossabotagem. E o nosso cérebro acostuma muito com repetição, piloto automático. A dopamina e a ocitocina viciam até no que nos faz mal. Vocês acham que é só remédio, drogas, cigarro, bebidas? Não! Muito pelo contrário. A autossabotagem é um vício. E aí a nossa dopamina, a nossa ocitocina ficam viciadas. O cérebro vicia em fracassar. E ele vai associar fracasso a uma segurança emocional. Portanto, vocês não têm medo de fracassar. Vocês têm medo de deixar de se proteger através do fracasso. Essa frase eu quero que ressoa no coração e na alma de vocês. Você tem medo de deixar de proteger, de se proteger através do fracasso. Agora eu quero que vocês fechem seus olhos, mesmo. Fechem seus olhos. Respirem fundo, lento e muito profundamente. Toquem com a mão de vocês o coração. Toquem o seu próprio coração. E digam em silêncio: se eu prosperar, eu estarei sendo desleal com... E deixa a mente de vocês trazer a imagem de alguém. Se eu prosperar, eu estarei sendo desleal com... Sinta. Quem a sua mente trouxe? Quem apareceu para você? A quem você será desleal se você prosperar agora? Infinitamente agora. Você não tem um problema de vendas. Você tem um pacto inconsciente com o fracasso do seu clã. E o cliente não vem porque você está cumprindo um pacto de amor invisível. Vocês podem me perguntar, mas quais são os sinais para eu saber se eu estou sabotando o meu sucesso? Eu vou trazer, para que vocês entendam que vocês não estão falhando, vocês estão apenas obedecendo. Vamos ver alguns sinais. Vejam se vocês estão dentro de algum deles. Você se sente culpado quando você recebe dinheiro? Você evita vender ou se sente invasivo? Você se sente cansado só de pensar em mostrar o seu trabalho? Você sente que precisa de mais um curso para começar, para estar pronto? Ah, mas você só atrai clientes que não valorizam você, não valorizam o seu trabalho?
Você procrastina tarefas simples até? Sente medo de se expor? Evita vender ou se sente invasivo quando você oferece o seu trabalho para alguém? Qual a culpa em receber dinheiro? Você não está com medo do seu cliente. Você está com medo de romper um pacto de amor com os seus ancestrais. Será que você está construindo um negócio? Ou você está mantendo um altar de fidelidade a um fracasso herdado pelas memórias epigenéticas, pelas memórias transgeracionais? Invisibilidade não é azar. É fidelidade. Invisibilidade não é azar. É fidelidade. E como nós podemos ressignificar o nosso cérebro, fazer um cérebro novo para construirmos uma história nova? Se autorizem. E agora essa autorização é interna. É através de uma autorização interna que vocês vão gerar um novo código do cliente. E agora que você já sabe onde está a trava, vamos começar a liberar essa chave? Essas chaves? Então, prestem atenção. Microexpressões corporais inconscientes são captadas pelo outro. Isso é a neurociência interpessoal. Sabe quando você está conversando com alguém, que alguém faz uma microexpressão, às vezes ele nem percebeu o que ele fez. O outro capta. O campo emocional informa ao seu cliente se você está em oferta ou se você está em carência. O sistema de recompensa só é ativado no outro se o seu campo vibra permissão, vibra segurança. Percebe? Ou nós atraímos, ou nós nos distanciamos. E nesse momento, enquanto você está aqui comigo, você está me ouvindo, imagine uma corda sendo cortada. Porque o conhecimento liberta. É o autoconhecimento que faz você escrever uma nova história, entendendo como o seu cérebro reage a essas memórias. Só que quem pode terminar de cortar essa corda, é só você. Só você pode terminar essa corda. Então, corta. Faça o movimento de corte mesmo dessa corda que te aprisiona a essas memórias, a essas crenças limitantes, a essa lealdade. Corta essa corda. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração agora. Sabe aquela pessoa que você visualizou anteriormente? Que você ama tanto, mas com certeza você está obedecendo ela? Diga para ela, com a mão no coração, com muita amorosidade, eu honro a sua história. E a partir de agora, eu me autorizo a prosperar com leveza. Diga para você, construa uma nova crença. Eu posso prosperar. E ainda assim, continuar pertencendo. Se autorizem, é uma autorização interna. E essa autorização interna, ela vem eu trouxe para vocês um mapa dos 4 cortes que liberam para vocês o fluxo de clientes. E depois, para quem são os meus alunos do curso de pós-graduação, eu vou oferecer para vocês a aula, vamos dizer assim, o protocolo inteiro para vocês poderem cortar esse fluxo através desse mapa dos 4 cortes dos clientes de vocês.
e de vocês também. Para quem não é meu aluno, mas está aqui nessa palestra, quem quiser, é só me mandar, que eu vou mandar para vocês, de uma forma mais sucinta, exercícios para vocês cortarem, para vocês fazerem mesmo esses 4 cortes e liberarem o fluxo de clientes de vocês. Para quem quiser, é só depois me mandar no PV, que sou eu que vou mandar para vocês. Certo? O primeiro corte que vocês têm que fazer é o corte da culpa ancestral, onde vocês vão construir novas crenças. Eu posso prosperar sem apagar a história da minha família. Eu honro, mas eu posso prosperar. O segundo corte é o corte dessa lógica escassa, de escassez mesmo. Existe mais, muito mais do que eu aprendi a enxergar. O terceiro corte que é necessário para liberar o fluxo da prosperidade, principalmente esse fluxo natural de clientes, é o corte do vício em invisibilidade. Ser visto é seguro agora. Confia em vocês. E o quarto corte é o corte do medo do amor do cliente. Medo do amor do cliente. Porque quem vive em escassez não sabe receber. Então, diga, construa uma nova crença. Eu posso servir sem perder a minha essência. Eu posso ser próspero e pertencer. O meu cérebro está liberado para criar e atrair. Eu mereço ser visto, ser escolhido. Mas não é da boca para fora. Lembra que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, onde eu falei que a escassez é um estado, a prosperidade também é um estado. Não é sobre vender mais. Vocês podem fazer quantos cursos de venda vocês quiserem. Mas se vocês não liberarem o padrão da escassez, da invisibilidade, do medo do amor do cliente, vocês não vão liberar o fluxo da prosperidade. Não é sobre vender mais. Por favor. É sobre se reconectar com o seu lugar no mundo. A venda é só o eco da sua presença autorizada. Guardem no coração essa frase, porque ela é poderosa e ela é verdadeira. A venda é só o eco da sua presença autorizada. E essa autorização é sua, é particular, vem de dentro para fora. Quando você acreditar que você não nasceu para mendigar clientes, você nasceu para servir com propósito, para ser escolhido por quem reconheceu o seu valor. E quando o seu cérebro e o seu sistema estão alinhados, em equilíbrio, a venda passa a ser uma dança, não é uma luta. Quando você muda o seu cérebro, honrando o seu sistema, o cliente vem como reflexo do seu equilíbrio interno. É projeção. O cliente é só um reflexo da sua voz, da sua coragem, do seu lugar no mundo. E hoje, por favor, parem de implorar para ser visto. E comecem a se autorizar a ser escolhido. Se hoje você entendeu onde estava a sua trava, imagina o que vai acontecer quando nós caminharmos juntos nesse processo completo de destravamento.
Eu vou pedir para vocês agora, olhem para a sua história. Para toda a história que vocês carregam, mesmo que de forma inconsciente. E digam para vocês, mas digam com sentir. Eu me autorizo a ser a primeira geração a prosperar com leveza. Eu me autorizo a ser a primeira geração a prosperar com leveza. Se você quiser continuar, eu até te ajudo nessa nova jornada. Mas você tem que se convencer que você é a cura do seu sistema. Você é a geração da virada. Você é o elo que diz, a partir de mim, a escassez acaba. Eu estou no comando agora. Então, Vera, ativa teu cérebro. A partir de mim, a escassez acaba. Eu estou no comando agora. E se você sentiu algo hoje, é porque você foi chamado. A partir de agora, a sua jornada não é mais sobre vender, é sobre libertar. E sabe qual será a sua primeira venda? Sabem qual será a sua primeira venda? Para você mesmo. Diz para vocês com a mão no coração: a minha primeira venda é a minha libertação. A minha primeira venda é a minha libertação. A minha primeira venda é a minha libertação. Meus amores, a prosperidade não é técnica, é autorização. Muito bem. Gostariam de fazer alguma pergunta? O que ressoou? O que ficou? A ideia é que hoje eu trouxe alguns elementos, algumas informações para tirar vocês da zona de conforto e refletirem sobre todo esse processo de escassez, esse processo de invisibilidade. Bel, Pode perguntar, Viviane. gratidão, Eu recebo. porque durante a terça passada para cá, muita coisa acontecendo. A pergunta que eu fiz antes, ela foi respondida melhor agora, nesse movimento. Eu não estou conseguindo nem falar. Guarda com Gratidão. você. É libertação. Faça a tua primeira venda para você. Venda não é técnica, é libertação. Ô, Bel, quando a gente sente que tá bem, tá feliz, mas ainda sente a resistência, o que fazer? Parece que tem uma coisa nas minhas costas, assim, me puxando, pesando. Qual dos tipos dos... nós temos 4 cortes. Qual dos cortes você ainda precisa fazer? Ai, nem lembro mais, peraí. Deixa eu ver, eu anotei aqui.
Não sei. Tá, então eu vou dizer para você, te dar alguma dica. Nomeie a resistência com amor. Use uma pergunta reflexiva durante a sua escuta. Se essa parte resistente pudesse falar agora, o que ela diria que está protegendo? A resistência não é inimiga, ela é uma força de proteção. Nossa, veio uma palavra, escravidão. Olhe para quem está faltando. Porque muitas vezes a resistência, ela está ligada a alguém ou a algo que foi excluído. Será que existe alguém que não foi reconhecido na sua história? Tem alguma dor na sua linhagem que não pôde ser expressa? E aí você vai trabalhar para você ativar o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Então, por exemplo, imagina que existe uma sala trancada dentro de você. Você vai fazer essas imagens, não só agora. É um exercício. Mas como você é aluna da pós, você vai receber o protocolo todo para você trabalhar com você também, tá bom? Mas eu vou deixar para você, porque de repente é a dúvida de mais pessoas. Imagina você que você é uma sala trancada. Você tem uma sala trancada aqui dentro de você. Quem que está lá dentro dessa sala? O que essa sala esconde? E aí você pode fazer também um ato terapêutico com o seu corpo. Segure as suas mãos contraídas no seu peito, como se você estivesse agarrando algo. Inspira. E ao soltar, vá abrindo lentamente as mãos, dizendo: eu honro o que viveu. E agora eu escolho ser livre. Porque essa ação do corpo vai suavizando a resistência que está aqui. Aliás, na verdade, aqui, né? Resistência aqui, né? No córtex pré-frontal. E essas frases que eu deixei aqui, Cláudia, elas vão ativar a força do pertencimento. Você pode se autorizar a pertencer. E pode autorizar essa pessoa que está trancada dentro da sala, que está dentro de você. Diga para ela, você pode pertencer mesmo se eu escolher fazer diferente. Eu também posso pertencer mesmo se eu escolher fazer diferente. Eu não preciso mais repetir a dor de quem veio antes. Eu honro todo esse sofrimento. E aí você vai compreender que se essa resistência persistir, qual o corte? Será que é o corte da obediência invisível? Quem você está obedecendo? É o corte da compensação? O que você está tentando pagar com essa escassez? Da autoexclusão? Você está se colocando fora do fluxo? O corte do personagem, qual parte sua ainda está presa nesse antigo script? Cláudia, se a sua alma estivesse escrevendo uma carta agora, para você, o que ela pediria para você soltar? Não precisa responder, só sinta. Te ajudou? Ajudou. Ajudou. Nossa, veio várias respostas. Surpreendente, inclusive. Ajudou sim. Gratidão. Muitas vezes, quando a gente fala do corte do personagem, esse personagem pode ser o medo do amor do cliente. Né? É o medo que nós temos de receber. Mais alguma pergunta? Valeu, pessoal, estar aqui. Oi, Bel. Oi, Mi, tudo bem, Michelle? Saudade de você. Também estou. Bom, faz muito tempo que eu não entrava nas suas aulas, nas constelações, que eu sou apaixonada. E eu decidi fazer essa aula hoje, porque foi um assunto que me chamou muita atenção, no sentido de que eu estou revendo alguns conceitos na minha vida.
E quando você pôs aquele cérebro, aquele monte de castelo e algumas salas trancadas, há um mês, quase um mês atrás, eu me vi nessa situação. Aconteceu algumas situações na empresa onde eu trabalho que me fez repensar completamente a minha vida. E eu tomei algumas decisões, né? Ainda o pessoal da empresa onde eu trabalho hoje ainda não sabe disso. Em breve terei a conversa difícil, né? E eu resolvi fazer uma transição de carreira. E no início eu estava com muito medo, tanto que quando você postou os cortes, foi bem interessante, porque eu me vi na situação do medo de desagradar alguém, de desagradar a minha família, porque a minha família é dessa escassez. Eu sempre ouvi muitas vezes, principalmente da minha avó, que muitas vezes eu não era capaz de fazer tal coisa. Que quando eu fui pelo meu primeiro emprego, que eu não ia dar conta. E nessa empresa onde eu estou atualmente, entre indas e vindas, são 15 anos. Hoje eu estou bem? Estou. Mas não estou mais feliz trabalhando lá, não. E um desses pensamentos que me fez evoluir foi esse. O que eu posso fazer para melhorar para mim? Eu ainda não tenho meus clientes, ainda, mas logo pretendo. E eu quero dar sequência nessa nova jornada, nesse novo ciclo que está se iniciando. E boa parte disso eu devo a você, Bel. Boa parte disso foi nas minhas constelações, na minha terapia com você, que eu fui perdendo um pouco o medo, que eu fui me abrindo. Hoje eu não olho mais para a morte, hoje eu olho para a vida. Hoje eu me vejo construindo alguma coisa, eu percebo que eu estou construindo e é muita coisa que está acontecendo nesse último mês, um mês e meio, que assim, eu dei uma acordada para a vida que assim, eu levei um susto com tudo que está acontecendo. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas essa sua aula de hoje veio a calhar, porque tem tudo a ver com o que eu estou passando atualmente. E eu sou muito grata a ti. Lá no começo, quando eu me procrastinava muito, você me ajudando, você trabalhando comigo, trabalhando meu corte, trabalhando tudo para eu poder prosperar. Hoje eu consigo ser mais próspera. Michele, identifica a crença herdada. Faça o corte da escassez, mas faça o corte da escassez como uma forma de amor. Sim. Certo? Você pode até imaginar uma corrente sendo rompida, porque é simbolicamente você fazer esse corte. E aí, quando você fizer esse corte, cria um novo pacto interno com a sua verdade. Entendi. E cuida da culpa do brilho, porque quem vem de um sistema onde tem a crença de escassez, tem muito medo de brilhar, de ser luz. Isso é verdade. E eu estava percebendo, conforme você foi falando na tua palestra agora, a maioria das pessoas da minha família tem essa crença. A minha mãe é uma delas. Não. Cuida disso. Pode deixar. Gratidão por mais um aprendizado. Que bom, foi muito bom te ver aqui novamente, Michele. Gratidão. Gratidão mesmo. Mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Foi bom para vocês? Ajudou? O que ficou de impressão? Querem fazer alguma pergunta? Podemos fechar? Se alguém depois quiser colocar alguma impressão lá no grupo, por favor, porque às vezes vocês querem agora só ficar com a emoção. Tudo bem, tá? Pode deixar a pergunta no grupo que eu respondo. Fala, Amanda, pode falar, bem. Oi, pessoal, boa noite. Para nossa amiguinha Michele, que está mudando de carreira. Quantos anos você tem? Que mal lhe pergunte.
Se quiser falar, é claro, né? Porque a mulher tem um negócio com Ca- idade. Acabei de completar 42. Olha que legal. É a virada de chave na vida Com de uma cara de mulher. É os 25, né? 40. É os 40. Amiga, muda sim. Migra de carreira, vai dar super certo. Você está no momento certo da sua vida. Isso aconteceu comigo. Na Eu verdade, sinto que eu não essa época exatamente. é a época da mudança. Então, eu não exatamente mudei, mas eu agreguei. Agreguei coisas na minha vida profissional. E estou agregando mais uma, porque eu estou fazendo a pós da Bel, que você deveria fazer também, porque é muito boa. Eu estou no terceiro módulo e estou muito Eu feliz de estar fazendo esse acredito que em curso. breve eu farei, porque eu acho que faz parte da minha mudança de carreira. Faz. Pode fazer que você não vai se arrepender. O curso é bom, viu? Tem muito Ah, conteúdo, tem bastante. Ó, se você acha que as constelações e o que a gente faz aqui tem coisas a agregar na sua vida, o curso, posso te garantir que tem muito mais. Você não vai se arrepender. eu imagino, porque o conteúdo que eu já recebi dela já foi maravilhoso. Imagina essa pós. Não, essa pós está sensacional. E é o momento, filha. Muda mesmo, migra, não tenha medo, vai sem medo. A Bel estava falando sobre a limitação que o pessoal tem, né, com relação a saber se vai ter cliente, se não vai. Bel, eu não passo por isso, nunca passei. Tive no momento assim que eu fui atuar como, de forma autônoma, tive aquele medo assim, ai, mas e se eu não conseguir o dinheiro para pagar as contas do mês? Mas ó, vou falar uma coisa para vocês, isso nunca aconteceu. Na época da pandemia deu um aperto, acho que em todo mundo, né, passou por um aperto na pandemia, porque fecha tudo, eu tinha um escritório aberto para atender público, e acabou que fiquei numa situação financeira um pouco complicada, mas depois passou e agora estou fluindo, dívidas tem, mas pagarei. Devo, não nego, pago quando puder. Vou pagar, estou pagando aos poucos, porque a pandemia realmente me deu uma quebrada de perna, mas não me arrependo de ter ido para a área autônoma, não, não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz, trabalhar para mim, fazer meus horários. No começo, você vai de sol a sol. Você fica até se sentindo culpado de tirar uma folga, mas depois, o quanto você puder folgar, você folga. É assim que eu tô hoje. Eu só tô trabalhando de segunda a sexta porque eu tô dando aula, mas se não fosse isso, eu tava trabalhando 3 dias na semana. Ô, Helena, É eu vou te isso aí. ouvir, eu quero só completar aqui para Amanda. Amanda, você fala que você não tem medo de, né? Não é o seu medo não é ter clientes, mas é em relação ao dinheiro e nunca te faltou. Na verdade, o teu medo não é da profissão, é da sobrevivência. Então, o teu foco inconsciente está no dinheiro como uma fuga da dor e não na missão como o fluxo da abundância. Certo? Pensa sobre isso, depois a gente pode conversar mais. Só pensa. Tá, vou pensar, com certeza. Fala, Helena. Pode falar, bem. Boa noite, Bel. Boa Então, eu queria noite, Helena. agradecer, porque apesar de eu ouvi toda a aula dirigindo, eu acabei de chegar em casa, mas eu consegui aproveitar, e mesmo não fechando os olhos, que eu não podia fechar os olhos, né? Foi a primeira vez que eu tive uma percepção que eu ainda não tinha olhado para isso, e para mim, eu acho que agora, né, eu estou digerindo a informação, está me fazendo muito sentido, né? Quando você falou para a gente olhar quem viria na sua mente, né? Quem seu corpo falaria que você está sendo fiel. E eu fiquei surpresa porque veio o meu irmão. Nunca pensei que meu irmão pudesse ter uma importância assim na minha vida, mas depois eu fiquei pensando sobre isso. E como meu pai faleceu cedo, o meu irmão que tomou conta de mim, né? Que me ajudou profissionalmente, me levou para trabalhar, me ensinou um trabalho. Então, assim, eu realmente, em alguns momentos, ele chegou a ocupar o lugar que seria do meu pai, pelo menos na minha mente, né? E na hora que você falou assim, eu falei assim, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado que eu podia ter alguma questão com ele. Então, para mim foi surpreendente, mas depois eu analisando a fundo, realmente faz todo sentido, viu? Você vai ter mais percepções. Fica atenta. Obrigada. Você já começou a abrir o seu castelo, as torres do seu castelo. Então, fica atento. Muito obrigada, viu? Gratidão. Sempre aprendo muito com você e com vocês. Amém. Dani, obrigada, viu, Helena? Você também, eu estava com saudades.
Estou aqui me Eu recompondo. sou abundância, coração para você também. Muito obrigada por você estar aqui. Seremos sempre abundância, com certeza. Certeza. Fala, Dani. Estou aqui me recompondo. Porque foi certeira. A gente já vem falando com isso desde a aula anterior, né? E a visão foi muito forte. E eu queria dizer a você que tem tudo a ver com registro gestacional. Porque quando você falou para ser a primeira, me veio a imagem da minha tia, que ela já faleceu. Inclusive, eu entendi porque eu me senti hoje olhando a morte de Preta Gil, porque ela alcançou, ela foi a primeira, né, na família, e quando ela construiu tudo, o câncer a levou, e aí caiu a ficha, né, para mim prosperar, ter dinheiro, ter cliente, sem morrer. Tem tudo a ver com a nossa... Aí eu vou fazer a sua propaganda, né, da sua vivência de trauma gestacional, que me levou muito ali, aonde eu estava com meu irmão gêmeo. Foi o link na hora que me veio. Eu disse, caramba, eu voltei lá. Você tem duas culpas, Daniela. É uma dupla proibição inconsciente. Primeira proibição, Dani. Se eu for próspera, alguém vai sofrer, alguém vai morrer. Se eu tiver atenção, clientes, dinheiro, alguém vai se apagar. Ou seja, ter visibilidade, ter dinheiro para você vai ativar essa culpa gestacional. Exatamente. E aí você atrai situações de quase sucesso, mas aí você se sabota no auge. Exatamente. É Tem esse... culpa quando recebe, tem vergonha de cobrar, fica dividida entre querer ser grande e não querer incomodar ninguém. Total sentido. Isso se aplica no contrato de substituição, né? Também. Também. Foi isso que eu imaginei. Nossa, nunca imaginei. Assim, caiu a ficha agora, não tinha olhado por essa perspectiva de jeito nenhum. E olha que eu já trabalhei com cada coisa. Obrigada, viu? Amém. Fala, Amanda. Roberto, deixa eu tirar uma dúvida. Você fala de contrato de lealdade, tudo, né? Contrato sistêmico, de lealdade. Não existe contrato pro lado do bem, não? É só falar de coisa ruim? Você pode construir agora os seus contratos do bem. É o que eu falei. Eu falei numa das falas aqui. Se autorize de forma interna, acho que eu falei para a Michele. Você lembra, Michele, que eu não lembro mais. Foi para você que eu falei. Construa o seu contrato com a Foi sua para mim. verdade. Mais ou menos isso, né? Eu não vou lembrar. Foi para mim. Foi exatamente isso. Amanda, agora você sempre viveu o contexto inconsciente do outro. Agora que você tem essa percepção, construa o seu contrato de lealdade. Porque o que acontece? Nós temos a nossa família. O que pega mais? Se eu falar para vocês, pessoal, vou dar um exemplo muito facinho para vocês entenderem. Pessoal, falem para mim os defeitos que vocês têm. Vocês vão enumerar. Pessoal, falem as virtudes que vocês têm. Vocês vão ficar com vergonha. Não tem certeza se tem, vão justificar. Porque nós somos treinados a ver as falhas. O que Eu não fico deu com vergonha de falar das minhas Nós virtudes. nunca fomos elogiados pelas coisas boas nossas. E não é só no nosso setor familiar, não. É no setor profissional, é com os amigos. Dificilmente a gente era olhada pelas coisas boas. Nós fomos cobradas por aquilo que faltava, que os outros achavam que faltava. O que acontece? A gente começa a olhar só para as coisas não boas. Então, agora, quem vai fazer esse novo contrato, Amanda, é você. Então, você me Olhando pergunta... para todas as forças que você tem. Porque se teve problemas no seu sistema, também tem coisas boas. Tem histórias de vitórias, tem garra, tem pessoas que foram até o fim, que sofreram, mas foram até o fim. Tem dignidade, tem princípios, tem valores. Olha para isso. Se me perguntar de qualidades minhas, eu enumero várias. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar das minhas qualidades, eu até gosto. Com certeza foi uma conquista.
Quando o cliente fala assim para mim, nossa, você é muito boa no que você faz, eu falo, sou mesmo, indica meu trabalho para os seus amigos e familiares. Venha mais atrás de você, que venha 10. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Belge, só um Alguém? minutinho. Ó, eu posso falar, se colocar como âncora a mão no coração e falar: eu me liberto do contrato com meus antepassados e com muito amor e respeito e me conecto com minha verdade. Com a mão no coração. A âncora é uma técnica da PNL, né? Sim, mas eu posso colocar Sim, para libertar do ruim. Eu trouxe sugestões, mas a frase tem que ser sua, porque tem que fazer sentido para você. Você pode pegar uma pedra, um cristal. Eu coloquei a mão no coração, porque às vezes achei legal. tem que vão associar, eu preciso ter um cristal para poder mudar a crença em mim. Não. Toda vez que quando você fala, eu me libero para eu construir um contrato de verdade comigo mesmo, para eu ser autêntica, para eu permitir me conectar, para eu permitir, para eu me dar permissão, para eu ativar o merecimento que é em mim e colocar aqui, toda vez que eu for colocar a mão no coração, imediatamente eu já estou trazendo a ativação desse contrato. A PNL trabalha muito com âncoras. Sim. Certo? Então, essa âncora eu posso usar tanto, eu estou me libertando dos antepassados e com respeito e me conectando com a minha verdade. Então, ela está fazendo o positivo e o negativo. Posso colocar a âncora, a mesma âncora. Tá legal. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Pessoal, gratidão. Se tiverem dúvidas, por favor, vocês estão lá no meu grupo, é só deixar lá, no nosso grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço.